Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fisiocast. E hoje trazemos aqui uma empresária muito especial, uma mulher para falar sobre negócios. Felipe, quem é a nossa convidada de hoje? É isso, fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês e hoje eu trouxe não apenas uma empresária, mas uma grande amiga de longa data. Eu tava fazendo as contas, tem quase 10 anos que eu conheço, Dona Pamela Figueiredo, multi-empresária, não é só empresária não, ela é multi-empresária. Ela tem diversos negócios, diversas atuações dentro do mercado da área da saúde, mas eu vou deixar ela se apresentar. Seja bem-vinda, Pamela. Prazer gigante ter você aqui com a gente hoje. Obrigada a vocês, obrigada. Estou muito feliz, uma honra estar aqui participando desse podcast e estar com você depois de tanto tempo, né, Felipe? Tá vendo como é que são as coisas? Conta pra gente, Pamela, pra gente já começar assim, conta um pouco da sua história. História como fisioterapeuta ou dentro do Pilates? Pode ser tudo. Pode ser como você decidiu ser fisioterapeuta, como você foi parar dentro do Pilates. A casa é sua. A galera que tá nos ouvindo, ele quer saber a sua história. Esse ritmo de falar, a casa é sua, sua chamada, adoro, Felipe. Bom, tenho lá para pouco mais de 20 anos de formada. Comecei com o desejo mesmo de reabilitar, gosto do movimento, gosto muito de idoso, da parte de traumatortopedia, gosto muito, sempre me identifiquei com a profissão. E aí, estágio, comecei a trabalhar em Copacabana, numa clínica de traumatortopedia, comecei a fazer muita reabilitação, pós-cirúrgicos, comecei a atender muito a domicílio, demais. E a minha vida ficou nessa jogada, né? A domicílio, atendimento, aquela loucura. Não tinha carro, ônibus, metrô, não existia Uber ainda. E uma correria danada, né? E fiquei uns 8, 9 anos assim. Até que surgiu a oportunidade do Pilates na minha vida. E eu não queria o Pilates, não. Eu nunca pensei no Pilates. O Pilates surgiu... Caiu no meu colo, foi colocado e eu abracei a oportunidade e fui, sem medo, sem titubear. Aliás, sem medo não, com medo, mas fui. Com medo fui. E essa é uma questão que a gente vê até hoje, né? Depois você conta pra gente qual foi o ano que você começou no Pilates, mas até hoje eu falo com as pessoas não escolhem o Pilates. É meio que o Pilates escolhe as pessoas porque ele acaba acontecendo. Então hoje, em 2025, a gente continua vendo que as pessoas param dentro do Pilates por ser uma oportunidade. Fred chegou a trabalhar com Pilates, eu cheguei a trabalhar com Pilates. Pra quem não sabe, em algum momento da minha vida eu atuei atendendo, né? Já que somos fisioterapeutas, vamos usar o termo certo, atendendo com Pilates, para não falar que eu dei aula, mas basicamente dei aula de Pilates durante quase, sei lá, quase 10 anos da minha vida eu dei aula de Pilates. Vai arrumar problema aí. Mas a gente tá aqui pra isso, né? A gente tá com a galera do Crefito aqui, Se fosse pra ser... Vou contar aqui, tem presidente que me autorizou usar a palavra aula, então vou usar a palavra aula e depois a pessoa se resolva com os presidentes que falaram que eu poderia utilizar a palavra. Só autorizou você? Então, assim, aí depois a gente vai nos bastidores, a gente conta pra todo mundo perturbar os presidentes falando que pode usar a palavra aula. Mas assim, voltando pra cá, então assim, o que a gente percebe a gente cai ali. É a oportunidade de receber uma quantia maior, é a oportunidade de ter mais clientes, é a oportunidade de realmente deslanchar dentro do mercado, mas como é que a Pamela parou? Já que você falou que você caiu dentro do Pilates, como é que foi a sua queda dentro do Pilates? Então, eu atendia a domicílio, atendia numa residência geriátrica, e eu atendi o Seu José, que foi um amor da minha vida em forma de paciente, né? E eu fiquei muito, assim, apegada a ele. Hoje, a filha dele é minha atual comadre, mas na época eu não a conhecia pessoalmente. Ela me autorizava a atender o Seu José, mas eu pegava o Seu José. Nessa época eu tinha comprado um carrinho bem velhinho, pegava o Seu José na residência geriátrica, levava até a praia para comer um pastel, fazia o atendimento, levava para minha casa, fazia o atendimento. Fiz isso diversas vezes, por muito tempo. E aí, fiz isso por uns 3 anos, mais ou menos, com ele, com mais um bilhão de outros idosos, mas ele era especial, assim. E aí, ele faleceu, passaram-se 2 anos, eu continuei naquela jornada louca. Aí, a filha dele me mandou uma mensagem pedindo para eu atendê-la a domicílio, porque ela estava sentindo dor e tal, e eu iniciei esse atendimento a domicílio ali. E aí, sei lá, eu já estava um tempinho com ela, ela falou, Pamela, por que você não faz Pilates? Você não faz a formação? Aí porque eu não tenho a menor... Acho, parece chato. Não tenho, não é o meu perfil. Ela, Pamela,
acredita porque é. Eu falei, não acredito. Enfim, aí ela falou, eu falei, como eu não acredito que seja o meu perfil, não gostaria de investir nisso. Aí ela falou assim, não, você vai fazer, eu vou te dar o dinheiro. Isso foi em que ano? 2013, 2012, por aí. Ela começou ela, não, vou te dar o dinheiro e você vai fazer. Eu falei assim, eu tava comprando casa nessa época, né? Imagina, profissional liberal, com atendimento domiciliar, sem uma renda certa, pagando prestação de casa. Eu não queria me comprometer a minha renda investindo num curso que eu não tinha a menor... achava que não me identificava, né? E aí ela falou, não, vou pagar. Eu fiz o curso de formação e ela falou assim, ela falou, eu falei, eu não tenho condições também agora de abrir o estúdio, de financiar. Ela falou assim, mas eu também te dou o estúdio. Eu tenho uma gratidão muito grande por tudo que você proporcionou ao meu pai enquanto ele estava aqui. Então me deixa fazer isso. Quando você puder, você paga. E ela tinha o estúdio, que é o meu primeiro estúdio. Ela morava no Barra Sul e o meu primeiro estúdio ali. Ela tinha uma sala ali, naquele momento, e ela me deu a sala, me cedeu a sala, o estúdio e o curso. Vai lá, meu filho. Quando eu fiz o meu primeiro dia de curso, eu fiquei enlouquecida com o Pilates. Eu falei, quantas possibilidades. Foi na área clínica, assim. E eu fiquei enlouquecida com as possibilidades. E abri o estúdio sem ter um paciente, sem conhecer ninguém na região. Eu não sabia nada de nada ali. Não sabia nada. Eu só tinha o estúdio, tudo nas minhas mãos, que ela me deu. Eu falei, agora eu preciso fazer isso acontecer. E aí eu fazia meus atendimentos domiciliares e comecei a divulgar ali na região, e panfletar. Fiquei uns 4 meses sem ninguém. Até que chegou a primeira e as coisas foram acontecendo. Aí, a partir daí, lá em 2013. Em menos de um ano o estúdio já estava capacidade... Eu já estava parando de atender Isso foi um processo, né? Comecei a diminuir os meus atendimentos domiciliares, porque eu tinha o sonho de atender, de ter um local para fazer atendimento de fisioterapia, não com Pilates, e aconteceu o Pilates. Então, assim, foi muito bom, porque eu não precisava ficar me deslocando. Aquilo para mim era perfeito. E é assim que aconteceu, que eu caí no Pilates. Foi desse jeito. Ela tentou fugir, mas não consigo, não. Eu te dou o curso. Não, precisa não. Eu te dou espaço. Não, precisa não. Também eu não. monto tudo. Se você quiser, você me paga. Quando você puder. Quando você puder. Paguei a longas prestações, foram pagas, mas nada paga essa porta que ela me abriu. Esse incentivo, né? Absurdo, que Sim. Muitas vezes é o que falta, né? E na tua família tem alguém que empreende? Ninguém. Já? Ninguém? Ninguém. E como é que foi esse processo de empreender ali do zero sozinho? Calma. Antes do processo eu tenho que dar um presente pra ela, senão vai ficar seca aqui na mesa com a gente. Sim, isso é verdade. A gente tem, por praxe, quando vocês fazem parte da família Fisiocast, dar um presente pra vocês. Vou abrir porque o Fred fica reclamando. Adoro presente. Ó, que a caixa fica assim da mesa. Então já vou te entregar sem a caixa, tá? Ai, obrigada. Seja bem-vinda à família Fisiocast. E a missão aqui ela é bem simples, tá? É trabalhar menos e ganhar mais. Linda, amei. Já posso pôr a minha água? Tá limpa, pode usar. Pronto, agora eu posso responder. Agora você pode responder. Isso, vou repetir a pergunta aqui. Sim. Como é que foi esse processo de empreender? Como é que foi tudo isso, já que não tinha ninguém na tua família? Conta pra gente como é que foi esse processo. Então, foi um total realmente desconhecido. Foi começar do zero e naquele jogo de erro e acerto. E tá bom, acertei aqui, vou por aqui, errei aqui, não vou mais aqui. E fui construindo isso, trocando ideias com alguns profissionais. Felipe me ajudou bastante também, porque naquela época já tinha grupo no Facebook. Já no Facebook a gente estava no grupo do WhatsApp, foi o primeiro, empreendendo no Pilates. Foi. E aí ele ajudava bastante, tinha muita gente ali, a gente trocava muita ideia. Mas foi assim, acontecendo desse jeito, mas eu errei muito. A vida do empreendedor acaba sendo desse jeito, né? É dando de cabeça na parede, é errando, Sim. é aprendendo com erro. Por mais que a gente queira que o mercado aprenda, já foi. Não adianta a gente voltar pro passado, mas assim, hoje você vem
a passos largos e acertando muito. Assim, se botar na balança a quantidade de erro para acerto, a quantidade de acertos hoje são muito maiores que os erros que acabam acontecendo. Até na nossa própria vida, os erros acabam acontecendo. Natural. O fato de saber e conhecer um caminho não necessariamente significa que a gente não vai errar. A gente vai errar com menos intensidade e vai acertar com mais intensidade. Mas é impressionante que muitos, mesmo sabendo que tem um caminho, preferem não caminhar essa jornada, né? Preferem não seguir, fazer o certo. Preferem continuar persistindo e fazendo errado e acreditar que o errado é o único caminho que existe. Ó. Isso é interessante até o que você falou, porque é um desafio muito grande, porque é muito fácil você ficar ali do mesmo jeito, fazendo tudo igual, porque é aquela zona de conforto ali. Não, aqui tá bom, é desse jeito. E é uma tendência, né? Na zona de conforto não acontece crescimento, né? Então aí você tem que escolher, né? Você quer ficar confortável, estático ali o resto da tua vida, ou se você quer ter o desconforto do crescimento, né? Então são escolhas que você tem que fazer na tua vida. Já que você levantou a pergunta do empreendedorismo, né? A gente pode fazer a segunda. Que já acho que eu sei qual é a resposta, mas a Pamela vai caprichar nessa resposta pra gente. Será, Felipe? Vai, não, tenho certeza. Não, agora não, né? Depois. Você acredita que na formação hoje em fisioterapia, o profissional ele sai preparado para empreender? Por que eu pergunto isso? Essa é uma pergunta que vira e mexe a gente traz aqui e coloca na mesa, porque a gente hoje vive um momento totalmente diferente do que foi há 20 anos atrás. Sim. 20 anos atrás a gente tinha que ir na biblioteca da faculdade para estudar. A gente precisava buscar nos livros as informações. Hoje a informação está na internet. E o que eu enxergo é todo mundo coloca a culpa na instituição, no ensino, por não ser feito. E a informação está aí aberta para todo mundo. E a pergunta que eu te faço é, você acredita que hoje a faculdade prepara, ou se não prepara, a opinião é sua, pode preparar ou não preparar. E se preparar ou não preparar, como é que esse profissional pode se posicionar melhor dentro do mercado? Felipe, na minha época, não preparava em nada. Eu não sei hoje... Né? Eu não sei, de verdade, eu não sei se existe alguma disciplina dentro da formação. Eu não sei. Vocês podem me responder, inclusive. Continua igual. E isso é péssimo. Porque a gente, ainda que você não vai seguir a área do Pilates, que a gente está falando aqui de estúdios de Pilates, mas enquanto profissional, ainda que autônomo, você precisa saber o mínimo de gestão. Mínimo. Então, eu acho que se faz muito necessário. Seria bem interessante que houvesse. E aí te levantar uma bola, por exemplo, hoje estou aqui com o meu assessor de mídia, quem não vai aparecer não, mas está sentado aqui, meu filho. É algo que a gente debate muito aqui na mesa, essa questão de educação financeira. Então, assim, o Fred é um defensor que o primeiro boleto que você tem que pagar dentro da sua rotina de boletos, que todo mundo paga boleto. Quem não tem dinheiro vai pagar o boleto. Sim. O primeiro boleto que você tem que pagar é o seu boleto. E eu falo que quando a gente foi pra Bienal com meus filhos, eu contei essa história na internet, eles queriam comprar livro. Eu falei assim, beleza, vamos correr atrás para que vocês consigam levantar dinheiro para comprar os livros. E eles foram lá e fizeram para que eles conseguissem fazer esse levantamento de dinheiro para comprar os livros. Então assim, a gente fala muito da questão da faculdade, mas a gente percebe que o buraco é mais embaixo, né? Ele é mais para trás. Falta esse conceito da educação financeira na base da sociedade, não só na faculdade. E vem o outro lado também, que, como o Fred falou, né, da questão da zona do conforto, as pessoas ficam muito presas, muito amarradas de, o conselho vai fazer, fulano vai fazer, Felipe vai fazer, Pamela vai fazer. Se não fizer, tá tudo bem como tá, mas as pessoas não se movem, né? Falta essa ação inicial do profissional de olhar e falar assim, não, eu sou capaz de fazer. Sim. Hoje, a minha filha tem educação financeira na escola, assim, enfim, eu acho que é importante demais. Para construir um adulto não maduro, mas um pouco mais preparado para a realidade, né, da vida, que é pagar boleto. A verdade é essa. Eu me perdi o fio da meada. O que eu ia falar com isso? Então vou te ajudar. Volta aí no que... Aproveitar que ela falou da filha dela e eu falei do meu filho. Fred. Eu não tenho filho. Então, um boleto a menos pra você pagar. Tá? Alguns, né? Isso Alguns, sobra pra você pagar outro boleto. Alguns. Mas aproveitando que temos aqui uma criança, ela falou da criança dela, que já não é tão criança assim, que já tá crescendo. E se a gente lidasse, sabe que é a história? Vamos falar com a nossa audiência como se fosse uma criança de 9 anos de idade. Sim. Qual a orientação que você daria hoje para uma criança, enquanto a Pamela vai lembrando o que ela queria falar? Qual a orientação que você daria na questão de educação financeira, de guardar dinheiro, de pagar o boleto, para essa criança de 9 anos? Assim, eu falo por mim,
que eu tive na minha infância, né? Isso, meus pais falam que muito disso veio da minha, sei lá, do meu DNA de poupar, sempre poupar, talvez por nunca ter abundância na minha casa, né? Automaticamente eu criei esse mecanismo interno de poupar, né? Mas isso em tudo. Eu começou com um biscoito que eu ganhava dos meus pais, então, tipo, minha mãe e meus pais me davam, ó, você tem esses 2 biscoitos aqui, só vou comprar mês que vem. Então, ali na minha cabeça, eu já fazia conta de quantos biscoitos eu poderia comer ali em cada ocasião, se eu quisesse deixar aquele biscoito ali, comer o biscoito o tempo inteiro. Porque você tem a opção de comer tudo ali de uma vez, ou você degustar várias vezes, né? E acho que, além disso, de você fazer com essas coisas pequenas, é você mostrar para o seu filho o que representa o dinheiro de fato, né? Então, porque muitas vezes o seu filho estuda num colégio. Eu vi em algum vídeo alguma vez. E aí ele não sabe quanto custa aquele colégio. Você pode falar, custa X, mas ele não sabe o que é X visivelmente. Então, às vezes, é importante você mostrar a quantidade mesmo de dinheiro que você coloca naquilo ali para ele entender proporcionalmente o que você paga e como é que é o valor das coisas, né? Você tem que mostrar pro teu filho, porque se teu filho, eu quero o iPhone, sei lá, o mais top de todos, você dá para ele. Ele vai sempre entender que não precisa de nenhum esforço para ele conquistar as coisas. Então, não é você colocar dificuldade em tudo pro teu filho, mas é mostrar para ele que você precisa ter paciência para conquistar as coisas. E tem até né? E tem até um estudo também, provavelmente você já deve ter visto o estudo do Marshmallow, já viu? Mas conta pra gente. Eu já vi, mas de repente a Pamela não viu. Nunca viu? O Caio, que tá fugindo agora, também não viu o estudo do Marshmallow. É bem interessante. É um estudo que mostra crianças sobre determinadas ações. O cara ia na sala, deixava a criança em frente a uma mesa e colocava um marshmallow para ele. E falava, se você esperar daqui a 15 minutos, você vai ganhar outro. E o percentual grande das crianças não conseguiam segurar aquela impulsividade e consumir o marshmallow e não ganhava nada depois. Então, pouquíssimas crianças conseguiram esperar os 15 minutos para ter ali a recompensa do segundo marshmallow. E depois eles acompanharam essas crianças e perceberam essas pessoas com mais impulsividade são mais suscetíveis a, digamos assim, compulsão por álcool, por drogas, enfim, a desfechos piores, né? Tiveram desfechos piores. Então, é você trabalhar mesmo esse imediatismo, que isso acontece muito no adulto, né? As pessoas se formam e aí no dia seguinte já quer estar milionário. Começou a investir agora, aí, Fred, já fico, como é que é? Pô, segura tua onda, não é assim. Vamos com calma. Então, devagar, acho que é mostrar mesmo, quantificar, mostrar para crianças que você tem que falar sobre dinheiro. É uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, é deixar de ser um tabu falar sobre dinheiro. Você tem que falar o tempo inteiro sobre dinheiro com a tua família. Entenderam, né? Pedir para ele explicar para uma criança de 9 anos, para você que está nos ouvindo conseguir compreender que o Marshmallow, depois procura o Cialdini falar sobre esse teste, vários outros. Eu tô tentando lembrar o nome do autor da pesquisa. Mas bota lá, teste Marshmallow tá em cima da mesa. Se você esperar, vai vir mais marshmallow. E a mesma coisa que acontece com o dinheiro, né? Às vezes a pessoa ela recebe ali uma bolada, recebe uma grana boa, consegue faturar, começa a lucrar, pega o lucro e bota no bolso. Pega o lucro e bota no bolso. Pega o lucro e bota no bolso. Aí eu vou jogar pra Pamela voltar pro nosso papo. Pamela. Pergunta de novo, porque eu já esqueci. Não, vamos avançar, relaxa. Como mulher empreendedora na saúde, quais desafios você enfrentou e como superou? O principal desafio foi porque a gente foca muito no produto final, que é no Pilates, né? A gente foca na parte técnica, enfim, bilhões de formações, bilhões de especializações e tal. E, cara, não é só isso. A outra parte ficou devendo muito, principalmente no início. Hoje eu ainda consigo me ver diferente. Mas eu pensava muito na qualidade, que é, graças a Deus, que foi também o que foi o pilar de tudo, mas não é só isso. O que foi mais desafiador foi aprender a gerir todo o resto. O financeiro, as estratégias, enfim, marketing, toda essa questão é muito desafiadora. Isso é bem desafiador. Eu acho que eu fui muito na base do erro, do acerto, eu acabei acertando bastante, mas
migrar da profissional autônoma para empresária foi difícil. Até assumir, eu consegui falar, eu sou empresária, eu tinha muita dificuldade. Eu não conseguia me ver como... Tá bom, abri o CNPJ, agora você não é mais autônoma de um dia para o outro, você não é mais autônoma, agora você é no CNPJ. Só muda a quantidade de número. Que diferença vai fazer isso na minha... Eu pensava, porque eu saí daquele formato, migrei para o outro, mas eu continuei fazendo mais ou menos as mesmas coisas. Eu demorei a passar por esse processo. Foi um desafio grande, tá? Não foi fácil. Eu saí disso, foi difícil. Mas eu fui através de curso, muito conhecimento, muita informação. E aí eu comecei a trilhar o caminho. E hoje eu me olho e falo, hoje eu sou empresária. Hoje eu entendo isso. Eu aceitei pra mim, tomei pra mim. As pessoas têm essa dificuldade, né, de se impor mesmo, de se empoderar do que é de fato, né, e fica com aquela síndrome de cachorro magro de, não, pô, eu sou um fisioterapeuta. Porque eu me olhava ainda como uma profissional realmente liberal. Sim. Autônoma mesmo ali. Depois que eu migrei e que eu falei assim, eu preciso cuidar de todo o resto, porque senão não vai andar. Não vai acontecer se eu continuar fazendo exatamente como eu fazia quando eu tinha um estúdio com 4 alunos por horário e tal. Se eu continuasse fazendo tudo, delegando. Pode continuar. Estamos dando auxílio ao nosso assessor que está ali querendo pegar uma água. Pode ficar à vontade, pode pegar água. Se eu continuasse a fazer tudo, não sabendo delegar as funções, pegar para mim tudo, eu não ia conseguir entender o que meu negócio precisava. Entender quais eram as necessidades do meu negócio, eu não ia conseguir fazer um processo de crescimento. Hoje a Fisiopan está com quantas unidades? 2. Tem 2 unidades. Eu tinha 3, e aí a gente declinou, não foi um negócio que deu certo, voltei para as 2. Show. E tem quantas pessoas hoje trabalhando na equipe? Somos, comigo, 11, 10. Comigo 11, 10, entendi. Porque foi uma conta rápida que eu falei, eu não tinha que ter falado, era só 10. Show. Como é que você faz para lidar com 10? São todas mulheres ou tem homem também na equipe? Todas mulheres. Como é que você faz para lidar com 10 mulheres? Por que eu faço essa pergunta? É um questionamento que muitos me fazem. Felipe, qual é a melhor estratégia para liderar pessoas? Como é que eu faço para liderar outros profissionais? E querendo ou não querendo, a gente sabe que hoje o mercado ele é composto por 90% feminino. Como é que você faz para lidar com essas mulheres hoje que trabalham com você? Foi bem difícil no início, muito, mas eu também precisei me transformar. Precisei passar por esse processo de transformação, tanto pessoal quanto profissional, né? Primeiro me enxergar como empresária, entender que eu estava ali não para mandar, impor, mas liderar. Então, eu acredito que o exemplo seja a primeira coisa. O time vai ser o reflexo do que você é. A sua empresa vai ser o reflexo. Sua cultura tem que estar bem, muito forte nesse sentido. E aí eu comecei a modificar a minha forma de lidar com todas essas mulheres. No início, tinha muita fofoca? Muita. Tinha muito problema? Muitos. Mas a minha maneira de conduzir isso não era bacana. Eu era muito impositiva, muito reativa, sabe? E as coisas não podem funcionar desse jeito. Você está lidando com pessoas adultas, responsáveis. Então, você precisa de todo um cuidado, carinho, um olhar humanizado para isso tudo, né? Uma conversa direta, uma conversa clara, uma conversa educada. E aí eu sou muito clara com as coisas. E isso, sabe, ajudou nesse processo, tanto particular, eu tenho me tornado mais calma, mais ponderada nas minhas colocações, e isso ajudou em tudo, no todo, sabe? Na liderança dessas mulheres. Os problemas acontecem sim, mas é tudo muito... A gente tem processo até para isso. Eu tenho processo para quando os problemas acontecem. Ninguém lava roupa suja na frente de ninguém, e ninguém briga e ninguém faz fofoca. Não faz. Faziam. Hoje não. Hoje é tudo muito conversado e tudo passa por mim antes. Óbvio que eu não posso assegurar isso, né, 100%, porque eu tô falando de pessoas. Sim. Mas
As meninas sempre chegam, conversam comigo, elas têm a liberdade, elas sabem que elas podem chegar até mim, que eu vou acolher, que eu vou conversar e que eu vou resolver da melhor forma possível. E aí eu converso com olha, você não vai falar com fulana, eu vou falar, e vamos fazer uma reunião nós 3, e vai ser tudo dito, tudo às claras. E isso reduziu, assim, eu digo que uns 90% dos problemas grandes que tinha, sabe? Gestão é isso, né? É você antecipar para que você consiga entender qual caminho você vai seguir. Tudo aquilo que você consegue antecipar fica muito mais fácil de você resolver. Eu falo pro pessoal assim, cara, não tem receita mágica para lidar com pessoas. Lidar com pessoas é dia a dia. E aquele momento meio bíblico, né? É amar ao próximo como você se ama. Então, assim, como é que você gostaria de ser tratado? Como é que você gostaria de que as pessoas te tratassem se você estivesse em outra posição? E é o pouco que você falou, a gente vai aprender, literalmente a gente aprende na jornada. Como somos pai e mãe, é algo que eu falo assim, cara, eu aprendo errando. Então, meu filho tá aqui, de vez em quando dá vontade, no meio da gravação, dá um jeito, para de fazer bagunça. Não, mas assim, a gente vai aprendendo com erro, a gente vai aprendendo na evolução. Não, Fred? Com certeza. Você ainda vai viver isso, ó. Um dia, espero que sim. Você tá torcendo pro Fred ter filho logo, né, Felipe? Eu tô. Nossa, eu já falei isso umas 5 vezes. Tá mais do que eu. Tá isso é só aqui nesse momento. Né? Me diz uma coisa, você, dentro da tua empresa, você sempre trabalhou só com mulheres? Ou já passou algum homem pela tua equipe? Só um estagiário, mas foi muito rápido. É porque geralmente a demanda feminina é muito maior? É muito maior. Tá, agora falando de negócio, quando que teu negócio começou a dar lucro de fato? Tá falando de tempo? De tempo. Você abriu o segundo, quanto tempo depois? Né? O primeiro... Então, o primeiro, pode ser o primeiro. Só para quem tá escutando a gente entender, às vezes que demora, né? Sim. Pode ser rápido, mas também pode demorar. Você falou que ficou 4 meses fechado. Uns 2 anos para me dar lucro, efetivamente. Ótimo. 2013, 2015, 2019, tomou uma rabada da pandemia. Sim. 2019 não, 2020. Foi 2020. Não, 2013, 14, 15. Então, 2015. Isso. Aí em 20, mas aí eu já estava num outro momento, segundo estúdio, em outro casamento. Em 2 anos começou a dar lucro, então. Só depois de 2 anos começou a dar lucro. Sim, porque eu ainda fazia os atendimentos particulares, né? Então isso que pagava as minhas contas. Tá. Ali foi um processo. E aí você abriu uma segunda unidade, né? Quanto tempo Abri depois? uma segunda unidade, que foi... 1 mês antes da pandemia. 13, 14, mas já foi essa que você tá agora ou foi a anterior? 19, a anterior. Foi o quê? Março de 20? Isso. Uma semana depois, fechou. E aí, enfim, junto com a pandemia, o estúdio acabou e o casamento também. E aí, foi um processo de vida e de reestruturação das coisas. Esse foi o segundo que você tentou abrir? Foi o segundo. Tá. Abri, ainda funcionou um período, mas... Até durante a pandemia, né? Funcionou um pouquinho, mas não aconteceu. Houveram os problemas particulares. Quando a nossa vida não está toda alinhada em todos os ramos, eu acho que as coisas ficam um pouco difíceis, né? E aí depois, que foi em 2022, que eu inaugurei a segunda unidade, a minha ideia era ter um estúdio maior, com mais profissionais trabalhando e reduzir a minha carga de horários de trabalho com agenda fixa, né? Eu não tinha que... Eu trabalho todos os dias, eu queria trabalhar todos os dias, mas não queria ter minha agenda presa. Poder ir ao médico, poder levar meus filhos ao médico, poder acompanhar, pegar minha filha na escola e tal. E essa era a minha ideia. Era sair do batente pesadão. E aí foi outro desafio, porque eu não conseguia fazer isso, né? Eu ainda fiquei presa, assim, quase 1 ano nisso, assim. Tentando trazer tudo pra mim, tentando fazer como eu fazia. Até eu fazer um curso, eu fiz um curso de crescimento empresarial, programa de crescimento empresarial, e aí eu comecei a olhar o negócio de uma outra forma, aí abriu a mente, assim, falei, não posso fazer assim, não. Eu tenho que fazer assim, tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que fazer. Eu comecei a sair muito, hoje eu fico todos os dias de manhã no estúdio, mas eu não me fixo nas aulas coletivas, são poucas as aulas coletivas que eu dou, e eu dou muito personal. Lá nesse estúdio tem uma procura grande, o público curte uma aula personalizada, né?
individualizada. Aula não, atendimento individualizado. Não posso usar. Tá em casa, fica à O negócio vontade. É teu, né? você fala o que você quiser. A casa é tua. Atendimento individualizado. Então, eu fico mais com esse público e menos fico fora. E quanto mais fora eu fico, mais eu consigo entender o que está precisando, para onde eu tenho que olhar, o que está faltando, para onde eu tenho que ir, como é que estão os números, quais são as metas, aonde eu vou chegar. Que esse mês fez tanto, caiu, aumentou, como é que a gente vai fazer? Qual a estratégia até o final do ano? Quanto que eu quero atingir? Quanto que eu não quero? Né? Como é que eu vou fazer? Quais são as estratégias? Enfim, esse fisioterapeuta aqui, nesse atendimento aqui não tá legal. O que tá acontecendo? Tá. E aqui, você tem tempo de olhar tudo. Eu sempre ouvia isso, você tem que sair do operacional para você poder conseguir trabalhar e enxergar melhor. Mas eu concordava, mas eu não sabia. Quando eu estudei, eu falei assim, tá, agora eu entendo por quê. Hoje eu consigo visualizar. Ouvindo a Pamela falando, tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Eu tava lembrando daquela frase, é o olho do dono que engorda o boi. E eu tava pensando assim, eu vou fazer a pergunta pra ela, eu vou responder o que eu tô pensando, já vou responder logo. Porque assim, a gente vive muito essa realidade, não, o olho do dono engorda o boi. Ela tava falando, eu tava pensando assim, cara, o olho do dono engorda o boi, realmente, ele tá do lado de fora, ele tá olhando... Ele não tá ali pegando a ração, vendo qual é o feno, não tá limpando, não tá vendo a temperatura do gado. Ele tá do lado de fora. Que é a imagem totalmente inversa que o mercado tem. Sim. A imagem que o mercado tem o olho do dono que engorda. Então eu tô ali, eu tenho que estar ali, agarrado. tem que tomar conta. É só meu, só eu que sei atender. Não. E é o que você falou, a grande verdade é essa. Quando a gente começa a se afastar, quando a gente começa a olhar mais de longe o que tá acontecendo, a gente começa realmente a entender e a, de fato, liderar, né? Quando eu tive a primeira recepcionista, quem disse que eu conseguia deixar ela fazer as coisas? Queria marcar reposição, queria falar com o aluno. A primeira coisa que eu fiz foi separar o meu celular, né? Bom, agora eu tenho um número meu só e o do estúdio. Para fazer isso foi difícil. Aí eu queria pegar quando ela... E a menina era nova, ela não tinha muita experiência. E aí às vezes eu já estava pegando o celular da mão dela e já estava gravando o áudio, já estava fazendo, já estava marcando. Eu deixava ela ali e eu começava a fazer. É a força do hábito, né? E não dá. Aí eu comecei a aprender, faz assim. Aí agora eu olho, tá, faz assado. Não, você vai fazer isso. Faz isso pra mim. E você começa a distribuir, Delegar, você consegue olhar tudo. Durante esse processo, teve algum momento que você pensou em desistir? Nunca. Não? Nunca. Graças a Deus. Eu falo pra minha comadre, que hoje ela não era, ela se tornou depois de toda essa nossa história, que ela foi assim um anjo na minha vida, né? Porque ela que conseguiu olhar pra mim e falar, você tem jeito para o negócio. E encaminhou e colocou as coisas na minha mão e aí eu fiz as coisas irem se multiplicando, né? Amém. Bom, já que ela não passou por dificuldade, eu gosto assim, o colérico é bom por isso. Eu fico perturbando o Fred falando de temperamento com ele, falo assim, cara, colérico assim, deu ruim, beleza, levanta, vambora e vamos avançar. Não tem essa de, ai meu Deus do céu, meu mundo, ai minha terra, é tudo. Igual eu falo assim, cara, abriu o estúdio, veio pandemia, divórcio, o estúdio acabou, show de bola. Voltou, fez uma estrutura muito maior, fez um estúdio muito maior, algo totalmente diferente. Porque a gente assim, e se não der certo, vamos fazer de novo, vamos fazer outra coisa. Pergunta pra você, já que eu levantei essa bola falando que realmente você montou um baita de um estúdio hoje na Barra da Tijuca, é Barra, né? Barra? É Barra. Na Barra da Tijuca, eu te pergunto, o que hoje você acredita que torna a Fisiopan uma referência na região? A estrutura por si só é, assim, é diferenciada, e não é porque é meu, não. Humildemente falando. A gente ainda procurou algumas referências internacionais na época para poder caracterizar todo o estúdio. Então, ele, assim, é um estúdio grande que causa um impacto visual, é instagramável, todo instagramável. Mas um bom lugar não se faz só pela aparência, né? Pela estética. Eu acredito muito, assim, num trabalho sério de treinamentos periódicos com a equipe. Eu treino periodicamente. Eu tô sempre falando, eu tô sempre atualizando a equipe também. A Maria Lina, por exemplo, já foi lá pro estúdio para dar curso para minha equipe, para a gente estar sempre alinhado nos processos de atendimento, de muito trabalho sério, sabe? É trabalho com seriedade, com responsabilidade. E, cara, as pessoas gostam de estar lá, sabe? As pessoas gostam de estar no estúdio. Então, acho que é isso, sabe?
É uma estrutura bacana, com um trabalho sério, de verdade, e onde as pessoas se sentem bem. Vou até aproveitar, posso? Aproveitar, deixa. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas pode ir lá. Eu acho que não tá aqui, não. E agora eu fico curioso, eu fico aqui agora assim, qual é a pergunta? Você vai perguntar? Não. Pra saber o que você vai fazer depois, né? Não. Não, pô, é porque ela falou do negócio dela, eu acho muito, muito legal isso tudo que ela falou, mas eu queria saber se você consegue enxergar, assim, qual é o diferencial competitivo do teu negócio? Como? Assim, dos demais ali da região. Você falou, que é instagramável e tal, eu sei que Sim. isso também pode ser, mas assim, se você tivesse que elencar um ponto diferencial, o que você destacaria? Humanização. Humanização. Também não, é o que eu disse no início. Não adianta você ter um estúdio, porque eu tive um pouco desse problema em dado momento, tá? E aí, inclusive, foi algo que me fez fazer uma reunião bem intensa com o time. O estúdio era lindo. Aí algumas pessoas até falavam, padrão Bodytech. Eu falei assim, mas não adianta, porque dependendo de uma academia, ela vai ter o mesmo aparelho que é... Se eu puder usar os nomes, né, Felipe? Nem à sei vontade. Se Bodytech, Smart Fit. Principalmente se elas quiserem patrocinar a gente. Estamos abertos a Você patrocínio. pode ter. Depende Você da pode unidade ter. também, né? Depende muito. Depende da unidade. Mas os aparelhos ali têm a mesma marca e tal, sim. mas se o atendimento For ruim. Então, o que aconteceu num período é que o estúdio, por ser grande, os alunos ficavam um pouco dispersos, os professores ficavam um pouco mais dispersos, sabe? Não tinha aquele aconchego que o Barra Sul tem, que é a minha primeira unidade, que é uma menor, e que tem um contato direto com a professora. E como é que você tá? Como é que tá a neta? Como é que tá o filho? Como é que tá o bisneto? Como é que tá a vida? E aí, quando isso começou a ficar muito distante, as pessoas falaram, só mais um espaço bacana, bonito. Não quero. Eu quero pro Barra Sul, que é menor e que a professora tá ali conversando comigo. E aí foi quando eu entendi isso, olhei e falei, não, gente, vamos lá. A gente antes de qualquer coisa, nós somos fisioterapeutas. Nós cuidamos de pessoas, nós amamos pessoas, né? Então, vamos humanizar o negócio. E aí, hoje, também tem padrão nisso. Tem padrão e tem processo em atendimento, na chegada do cliente, na chegada do aluno, como é que você tá, enfim. Eu acho que é humanização. Ótimo. É isso, ó. Bela E assim, resposta. gostei da sua pergunta, porque vai casar com a próxima, tá vendo? É a sintonia, a gente tá... certo. Energia, estamos conectados. Nesse ponto que você levantou, que você falou do espaço, que é grande, hoje você consegue atender quantas pessoas por horário dentro do espaço? 20. 20 pessoas. E no Barra Sul? 4. Show. É só para as pessoas entenderem que é possível, leva tempo, mas que as pessoas conseguem chegar lá. Mas assim, a gente tá agora na onda. Saiu no final do ano passado no evento na Alemanha, não sei se você deve ter visto, todo mundo acredito ter visto. Se não, mas na Alemanha saiu que o Pilates, teoricamente, seria a atividade mais praticada nos próximos anos. Não apenas no ano de 2025, mas nos próximos anos seria a atividade mais praticada pela sociedade. Sim. E agora tá um rebuliço dentro do mercado, tanto fora quanto interno, de falar sobre outras atividades que podem ser vinculadas dentro do Pilates. Só que, como eu já te acompanho há muito tempo, sei que muito do que está sendo visto hoje como tendência e novidade, você já pratica há muito tempo dentro do seu espaço. Mesmo quando era pequenininho, você já fazia as atividades, hoje com um espaço maior, você também já faz. Conta pra gente como é que surgiu esses projetos, quais são os projetos que você hoje realiza dentro do seu espaço. A questão com a influenciadora, a questão do novo espaço que você montou na parte de cima do seu espaço, enfim, conta pra gente um pouquinho de como é que surgiram essas ideias, como é que você enxergou essa oportunidade, né? E o que você vem fazendo aí de tendência dentro do seu espaço, se você quiser contar também, né? Vai que não, Felipe, é segredo meu, não vou contar pra ninguém porque eu não quero ninguém me copiando. Não, imagina, claro que não. Mas até porque acho que parcerias com influenciadores, acho que a grande maioria hoje faz. Né? Mas com o que você vem fazendo, acho difícil as pessoas fazerem igual. O pessoal tá mais preocupado só na parceria pra botar na internet, né? E de fato, você fez uma das parcerias, vou deixar você contar, porque eu não também vou ficar dando spoiler, não. Mas uma das parcerias que você fez, eu vi o quanto movimentou o espaço, né? Eu tenho uma influenciadora lá no estúdio, que é a Monique, que é maravilhosa, gente. Se vocês não sigam, podem seguir. Monique, vou te marcar aqui embaixo, marca a gente, tá? A Monique entrou em contato comigo, que ela ficou encantada. Ela já praticava Pilates em algum outro lugar, e ela ficou encantada com o estúdio. E ela me propôs uma parceria. Vamos lá.
E a Monique, ela tem muito a pegada dessa tendência do Pilates moderno, que o Pilates mudou a cara, né? E ela trouxe também para o estúdio essa nova cara e essas novas praticantes. E ela tem uma comunidade grande, ela é uma influenciadora que realmente influencia muito e tem ideias também. E aí a gente foi combinando. Vamos promover um café da manhã, vamos promover um brunch, vamos promover um aulão para as suas seguidores. Olha, o primeiro aulão tinha gente quase dentro do banheiro. Pessoal, para o segundo a gente teve que fazer lista, sabe? Eu falei, Monique, a gente tem que botar um número de máximo, porque era gente uma em cima da outra, sabe? Eu falei, pelo amor de Deus. Isso é maravilhoso, é ótimo, porque o número de visualizações, de acesso, né, ao seu negócio, ao seu Instagram, enfim, aumenta absurdamente. E um público qualificado, porque não é um impulsionamento que você vai fazer, que vão vir pessoas, enfim, por mais que você penere ali o impulsionamento, nem sempre você acerta. E às vezes você você investe e não chega. E a Monique foi uma parceria, assim, muito assertiva. E a gente vem promovendo esses eventos no estúdio. Agora, recentemente, ela fez o aniversário dela lá no estúdio. E a gente já vem fazendo isso ao longo de um ano aí. E, assim, é bem bacana. Recentemente, você fez a pergunta do andar lá de cima, né? Era um espaço que no início tinha polidense, logo que eu inaugurei o estúdio. Eu percebi que o polidense não estava trazendo a quantidade de pessoas que eu precisava, financeiramente não estava dando retorno, não era o público que eu queria atingir. E aí eu retirei o polidense, deixei como mat pilates. A gente usou aquilo ali durante um período. O estúdio começou a aumentar muito a frequência, eu comecei a ter que usar lá em cima. E eu também não achava justo o pessoal ficar ali em cima fazendo mat pilates, com o estúdio daquele tamanho, com vários equipamentos lá embaixo, então a gente tinha que ficar num rodízio chato. Aí eu falei assim, aí eu comecei a olhar as tendências e eu vi que o lance das aulas em reformers, né, que as grandes academias estão hoje trazendo, né, que já é uma ideia antiga lá de Nova York, enfim. E aí eu falei, não, vou fazer uma sala de reformers aqui no estúdio. Eu já tinha iluminação do polidense, aquelas luzes e tal. Eu falei assim, bom, casou. Perfeito, a aula agora vai ser aula de reformer aqui em cima. Aí botei 4 reformers lá em cima e os alunos estão amando. E é isso, eu tô sempre de olho, assim, no movimento das coisas. Como as coisas estão acontecendo. Eu percebo que uma vida inteira, o horário da tarde era aquele horário morto, vazio. E aí eu criei um horário executivo logo no início para poder atrair clientes para aquele horário. E o horário da noite, que era um horário muito cheio, muito lotado, começou a dar uma reduzida recentemente, assim, uns 5, 6 meses atrás. Eu falei... Aí comecei a perceber nas academias também. Falei, esse horário não tá legal, tá diminuindo, pelo menos na minha região. Comecei a olhar, pesquisar, falei assim, não é impressão minha. Aí vou começar a investir nesse horário. No Barra Sul, que eu nunca consegui encher esse horário, comecei a abrir, começou a encher. Eu estava numa capacidade máxima no Barra Sul, dentro daqueles horários que eu acreditava de uma vida inteira, que eram os horários de pico. E aquele horário da tarde eu nem abria. E aí a gente abriu 1, abriu 2, abriu 3, abriu 4, aí agora tá enchendo já, abri 2 dias na semana, encheu. Agora eu já vou abrir segunda, quarta e sexta. E aí eu vou conseguir, mesmo no estúdio menor, explorar novos horários. E por que isso aconteceu? Por conta realmente do movimento da pandemia. Pós-pandemia, o home office, as pessoas têm mais flexibilidade de horário e as pessoas treinam mais cedo, no meio do dia, no horário que a gente achava que era menor. Hoje as pessoas vão lá e treinam, adoram treinar nesse horário. E o da noite, que o pessoal, já fui, já treinei e tal, tá dando uma subida. E aí eu vou fazendo um movimento com a equipe, não, o nosso combinado era esse, agora vai ser esse, agora vamos subir, agora vamos descer, agora vamos fazer, acabou o horário executivo, não tem mais, agora é valor igual e tal. Você vai olhando as tendências, vai olhando os movimentos e vai modificando, né? Quando você estava falando, eu até pensei assim, será que o pessoal tá parando de ir nos horários por conta da segurança? Porque a gente tá falando de Rio de Janeiro, Também. Então, assim, de repente poderia ser isso. Também pode. Essa questão do home office eu não tinha pensado, não. Também pode. Mas assim, antes de a gente passar para a próxima pergunta, tem algo que a Pamela faz que eu admiro muito.
Não sei nem se eu já te contei isso alguma vez, mas se eu não contei, vou contar agora. Eu acompanhei a questão do polidense que ela falou, eu acompanhei. Quando surgiu a ideia, quando ela colocou o polidense, quando ela olhou e falou assim, cara, não dá certo. A Pamela não é apegada à ideia do, não, vou fazer até dar certo. Fiz, deu certo, eu continuo. Fiz, não deu certo, obrigado, vamos tocar o barco. E às vezes falta isso um pouco pro empresário, pro empreendedor, pro dono do negócio, enfim, independente do negócio que for. A gente fica ali batendo, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E isso é uma atitude de empresário, né? Eu não gosto de usar a palavra empreendedor, mas empresário também não caso, mas assim, de ser humano. De realmente olhar e falar assim, cara, não deu certo, beleza, obrigado, vamos pro próximo, ver o que vai dar certo. E tentando, e mudando, e indo pra onde tem que ir. Isso é uma coisa até que eu falei com um colega meu, que ele estava tentando vender um produto dele, um produto digital, e aí eu falei com ele, eu falei, cara, esse teu produto é muito bom, mas talvez ele seja muito bom para um número muito pequeno de pessoas, e que talvez não faça sentido você ficar desprendendo energia para isso, cara. Vira a página, cria uma coisa diferente para um público maior que você vai conseguir atingir mais pessoas, porque é isso, às vezes você tá lá tentando vender ali o polidense, mas não tem gente suficiente para querer fazer o polidense ali. Não adianta, pô. É verdade. Não adianta você ficar oferecendo aquilo ali. Você tem que ver o que o teu público quer. E a gente tá falando de um negócio físico, que é, digamos assim, um pouco mais difícil. Quando você fala já em produto digital, talvez você abre mais ali, porque não tem a restrição, a questão do local como fator de restrição, e você consegue ampliar muito mais. Então, às vezes, dentro do digital mesmo, às vezes a pessoa cria um produto mega nichado, sabe? Uma coisa muito específica. Cara, aí fica muito difícil você ficar vendendo aquilo ali. E aí você desprende muita energia, que às vezes você fica ali muito tempo e às vezes você tem que virar a página. Não, é esse ponto de admiração mesmo. Eu falo por mim. Exato, você acaba criando um filho ali, né? De vez em quando eu fico naquela assim, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E, cara, ela apresentou aqui vários exemplos do tipo, não deu, tudo bem, obrigado. Um camarada meu. Valeu, brigadão, aí mas vamos pra próxima etapa. Aí ele falou, pô, Fred, tu me deu um soco na boca do estômago. Eu falei, pô, mas acho que era o que tu tava precisando. Ele entendeu. Continua tentando vender o curso, mas entendeu. Não, ele entendeu que tem que mudar, cara. Porque eu falei assim, cara, o teu produto é genial, mas eu acho que você tá apegado demais. E as pessoas têm essa necessidade, mas não tem urgência disso, sabe? Não é um conhecimento ou algo, um produto que a pessoa, tipo assim, vai ter uma transformação meio que imediata, ou vai ter realmente uma transformação. É algo subjetivo. Sim. Então, quando não tem essa transformação evidente, e que não é algo abrangente, fica muito difícil, às vezes, você vender, se nichar muito, talvez você ficar, sei lá, focar numa técnica, sei lá, vamos falar de Pilates. Sim. Você foca numa técnica específica para trabalhar com reforma. Pô, você vai nichar demais aquilo ali. E aí, às vezes, você não vai conseguir... Já aconteceu comigo também. Já aconteceu. De ter feito, na época, o LPF, por exemplo, de achar que eu conseguiria levar isso no formato de turma para dentro do estúdio. Na prática, é um negócio muito individualizado. E para você explicar aquilo tudo e tal, eu falei assim, não... Investi, entendi. Serviu para eu conhecer, para eu entender, tá, mas não, para mim não dá, não vou colocar, vou para outro lugar. Vamos fazer de outro jeito. Eu já fiz algumas vezes também, produto digital meu, assim. É difícil desapegar, mas tem que desapegar, irmão. A gaveta tá funda hoje lá em casa. Às vezes é um filho seu, né? Aquele projeto ali é um filho, e aí você não quer... do trabalho. Se pensar em produto digital, a gaveta lá em casa é funda. É igual investimento também, às vezes, pô. São 10 anos nessa jornada. Então, o que tem de projeto guardado na gaveta? Porque de vez em quando eu falo assim, não, vai pro lixo. Agora, literalmente, estou me desapegando. O material tá gravado, tá tudo montado. Eu falo assim, sério? Nunca mais eu vou te usar, vai pro lixo. Aí ficar guardando troféu, nem o troféu mais tô guardando. Nessa pegada, já que a gente levantou essa bola de muito provavelmente esse episódio vai estar entrando no ar quando você estiver dentro de um super evento que acontece dentro do mercado de Pilates. É algo que surgiu há 2 anos atrás com o Rodrigo Nanô, que foi quando ele criou o primeiro projeto de estilo Big Brother, né? A Avon ano passado pegou, fez um também, que foi um grande sucesso, foi a Casa Avon. E é até engraçado porque eu fui selecionado para participar da votação, né? Sim. Acabei não entrando. Botei você. Obrigado pelo seu voto. Mas assim, acabei não entrando, mas eu falo com as pessoas, pessoal, pô, Felipe, e aí? Vai tentar de novo? Vai se inscrever? Eu falo assim, cara, a experiência de participar da votação pra mim foi maravilhosa.
Mas durante o período de votação eu viajei, passei uma semana fora. E pra mim foi pesado ficar uma semana fora vendo toda a relação dos meus filhos dentro de casa. Aí eu te pergunto, 2 perguntas numa só pra você falar bastante agora. Como é que tá o coração da mãe, da Pamela mãe, sabendo que muito provavelmente nesse exato momento você está na casa-avó? Sim. Ou você acabou de sair da casa-avó? Sim. Então com esse sentimento prévio, né, de ir pra casa-avó sendo mãe, e pra quem te acompanha nas redes sociais sabe que você é extremamente presente na vida dos seus filhos. E segundo passo, como é que surgiu o convite pra se participar da casa-avó? Certo. Não precisa nessa ordem não, tá? Pode mudar a ordem. O meu coração tá muito apertado. Muito, muito, mas muito absurdamente. Eu fico assim, um dia à noite eu já tô. Quando passa um dia, já vai chegando a hora dela ficar dela pegar. Tipo, ih, meu Deus, pegar lá na escola. Eu já tô, ai, que saudade e tal, que ela agora fica integral. E o meu coração fica apertado. E não só por ela, pelo meu marido também, né? Muito tempo fora, eu morro de saudade desse bicho. Que ele tá aqui, gente. Deixa eu olhar pra cara, deixa eu ver se ele vai sentir falta. Vai sentir Esse falta? homem, gente. Vai sentir falta. É um grude. Tem que acompanhar na rede social. É um grude com os filhos, com o marido. Sou mesmo. Muito família, muito família, muito família. Então, assim, o coração realmente... Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz. Muito, muito, muito lisonjeada mesmo. Eu fui uma das indicações da Kaufer, que hoje eu sou afiliada à Kaufer, parceira. E eles indicaram algumas pessoas para votação. E eu fui selecionada, fiquei muito feliz. Mas aí quando eles falaram 7 dias, sendo que um dia vai antes, vai não sei o que, eu falei, ai meu Deus, eu vou ficar fora esse tempo todo, como é que vai ser, né? Pensando. E eu pensei principalmente lá em casa. Depois é que eu vim pensar no estúdio, porque o estúdio anda na minha ausência, anda bem. Mas o coração ficou apertado. E a oportunidade surgiu por conta da parceria realmente com a Kaufer. Eu tô muito feliz, eu tô bem ansiosa, já tô me preparando fisicamente, porque o bicho vai pegar. Não estarei lá pra causar confusão, porque eu falei pra Mariana, quando a Mariana me convidou, eu falei assim, Mari, se prepara que se eu entrar é pra causar confusão. Eu falava pra todo mundo, 5 horas da manhã, o Jander falou assim, não, 5 horas da manhã eu vou levantar fazendo pilates. Se eu tivesse lá e você batesse na minha cama 5 horas da manhã, eu falei assim, caraca, que coisa chata. Da onde surgem essas pessoas que 5 horas da manhã acordam felizes pra fazer pilates? Nem a vovozinha acorda feliz pra fazer pilates. Quem sou eu pra acordar feliz pra fazer pilates? Já tava pronto o discurso. Mas assim, estarei lá acompanhando, assistindo. Quer dizer, legal. Estou lá acompanhando, estou lá assistindo. Né? Tá lá nesse momento. Nesse exato momento, estamos lá acompanhando a prova. Mas é isso. Do teaser, 20 minutos. Mas é algo que a gente realmente vê que está revolucionando o mercado, né? Esse movimento que a Casa Vol traz é exatamente essa questão de posicionar e trazer a voga ou os profissionais. Assim, a gente começa a perceber pelo público que está participando que não são mais as estrelas do Pilates, estão abrindo portas para que novos profissionais. Sim. Então me honra muito ter você aqui na mesa com a gente, sendo quem sabe, a ganhadora, né? Não vou falar não, porque da última vez que eu falei do ganhador não dá muito certo, não. Não dá muito certo. Mas perdemos o Mundial. Eu acho que participar realmente é uma excelente oportunidade, sabe? Eu acho que tá ali com pessoas que foram selecionadas e que eu venho acompanhando, eu venho vendo quem são os participantes. Eu acho que são pessoas fortes, enfim. E vai ser uma oportunidade para fazer trocas realmente, sabe? Eu tô bem empolgada. Você ainda dá curso? Não tô mais dando. O do Neopilates, dei por 4 anos, ministrei os cursos do Neopilates aqui no Rio. Mas tem pretensão de dar alguma formação, algum curso mais pra frente? Tenho projetos, né, Felipe? Alguns não estão engavetados. Tá na prateleira ali, ó. Tenho alguns projetos. Pergunta, né? Porque, assim, o que eu enxergo é participar da Casa Avó é uma grande oportunidade para alavancar. Exatamente. Os projetos. Exatamente. Mas depois da Casa Avó eu te trago aqui de volta pra você contar pra gente sobre esses projetos. Tá bom. Pamela, me diz uma coisa. Você falou de atividade física. Você pratica atividade física, além do Pilates? Pratico. Musculação e Pilates. Musculação 3 vezes, Pilates 2. Agora eu intensifiquei mais um pouquinho por conta da Casa Avó mesmo. E seguindo a pergunta seguinte qual a importância da atividade física para você desempenhar o teu papel de empreendedora? Empresária. De empresária? Qual a importância da atividade física? Eu acho que a disciplina a gente tem que ter tanto na atividade física quanto na nossa vida profissional e particular também, né? Porque eu percebo que eu sou uma pessoa muito focada.
muito focada. E isso fez com que eu focasse nos meus resultados, tanto físicos, quanto hoje eu gosto e pretendo ter, potencializar com a minha disciplina no empreendedorismo, né, na minha empresa. Então, assim, a organização, a disciplina de segunda, trabalho, o que eu vou fazer hoje na segunda com relação ao meu negócio e ao meu corpo. E eu tento ter a mesma disciplina. Eu acho que a mente trabalha igual, sabe? Quando você tá equiparado, assim, em foco e disciplina com as coisas. É fundamental a atividade física. Fundamental. Já voltei, não precisa me olhar, não. Ele ficar me olhando assim, a atividade física é fundamental. Já voltei. Não, só tô fazendo uma pergunta aqui. Eu aprendi que a gente só cresce botando na internet. Então, pode acompanhar lá, tô lá no Instagram. Mas não vale pegar foto antiga pra botar também, não, né? Eu uso a mesma roupa pra não confundir. É a roupa da academia. Estamos de olho. E a foto do espelho é na mesma posição. Assim, eu acredito muito que... Não, faz muita diferença. Eu acredito muito que em todas as áreas da vida, né? A gente acaba... A gente tem que tentar alimentar o corpo, o espírito, né? Se alimentar espiritualmente, se alimentar para se nutrir, treinar para ficar forte, trabalhar para poder crescer. E eu acho que eu acredito muito que se você deixa de fazer alguma coisa, vai desandar. Você desanda, você não tá pleno ali no negócio, sabe? Eu acho que em algum momento da vida a gente acaba... A balança fica pendente mais para um lado do que para o outro. Mas eu acho que, assim, você tem que buscar ali... fazer você tem que ir tentando. Coisa. E eu até recentemente fiz um relato sobre isso. Tem épocas que a gente dá mais... a gente foca mais em alguma coisa e daqui a pouco você foca mais em outra. E aí, se você foca muito em alguma coisa e deixa uma outra de lado, uma hora você vai pagar o preço. Sim. Vai pagar. É a tríade, né? Senão não equilibra. Exato. E assim, vocês estavam falando, eu acompanho a vida da Pamela há muito tempo. E eu acompanho exatamente... Nós acompanhamos, né? Eu tava vendo exatamente essa questão teve uma época que era todo dia, tava lá na academia, muito 2 louca, vezes na academia e tal, e falhava do outro lado. E o que eu tava pensando é isso, a maturidade vai mudando a gente, né? A verdade é essa. Louca, porque assim, meu foco era diferente, eu tinha necessidades diferentes, eu tinha vazios que me preenchia com esses, que era um vício. Bom, porque me trazia o corpo que eu queria, mas eu tinha outros vazios. E eu falei exatamente sobre isso. Eu queria ter aquele corpo com a disciplina que eu tenho hoje, que é mediana, que não é aquela, gostaria. Mas hoje eu tenho muitas outras coisas que me preenchem mais, espiritualmente falando, né? Então, eu comecei a equilibrar algumas coisas. O exercício, a minha família, né? Priorizar, não negociar o inegociável. Momento catucada no público que tá ouvindo. Ouviu, galera? Ó, mente, corpo e espírito. Não precisa inventar nada. Não precisa entrar embaixo do aparelho, não precisa dar cambalhota, não precisa dar pirueta. Mente, corpo e espírito. Se você conseguir equilibrar os 3, tudo vai fluir com muito mais facilidade. Você viu esse vídeo? Eu te mandei? Aqui, o Reforma. Qual? Botaram uma base móvel embaixo do Reforma, botaram nem precisa uma meia-lua. A pessoa fazendo exercício, ela fala assim, tá treinando labirintista no bendito do Reforma. Nem precisa terminar a frase. E o pior, não, é tendência. Agora, tudo agora é tendência. Fala assim, gente, não, calma. A máscara é tendência, o Reforma. A da máscara eu não aguentei. Da máscara eu cheguei lá e comentei, assim, Latis, vem cá, vamos bater um papinho aqui, volta aqui na terra aqui pra gente bater um papo. Porque tem uns negócios aí que tá feio. Aproveitando que a gente tá falando sobre isso, a pergunta era, você acredita que nosso setor está mudando em termos de visão de negócio? Eu vou mudar a pergunta. A pergunta é o que está no script, que você recebeu, a pergunta era essa. Só que eu comecei falando que, infelizmente, hoje a gente percebe que ainda está muito amarrado. Então, na visão da Pamela, que vem demonstrando ao longo desse episódio que construiu e continua construindo uma carreira e um estúdio de sucesso. O que você acredita que o profissional pode fazer hoje para mudar a sua visão enquanto negócio? Assim, eu vejo um movimento hoje bem diferente de um tempo atrás, de pessoas buscando conhecimento e pessoas ensinando, né, na nossa área, né? Você é um dos mais, assim, antigos e que eu admiro bastante. Cabeça branca. E você é o cara que levanta essa bandeira e que ajuda muito, que ensina muito. Já aprendi demais com você.
Eu acredito... Qual foi? Termina a pergunta, Felipe. A pergunta? Na Na sua opinião, minha opinião. como é que as pessoas podem mudar a visão de negócio que elas têm hoje? Estudando, porque assim, eu acho que nem todo mundo nasce com veia empreendedora. Eu não nasci, não tive exemplo em casa, meus pais sempre foram CLT, meu pai hoje é taxista para poder aposentado, mas complementa a renda. Mas a gente aprende, dá para aprender, dá para buscar conhecimento, buscar não só dentro da área do Pilates, cursos de negócio só na área do Pilates, você pode fazer 1 bilhão de outros, né? Tantas formações online, tantas formações à distância que é preciso buscar, gente. O conhecimento tá aí, né? Tem que estudar. A pergunta é, será que as pessoas querem fazer por onde? Essa é a pergunta que eu sempre faço. Assim, apesar de ter um movimento grande de pessoas buscando e de pessoas ensinando, eu tenho visto bastante, tem uma galera que tá presa naquele formato, daquele jeito, sabe? Fico, meu Deus, mas por que eles estão fazendo isso? Por que eles não tentam fazer diferente? Porque tem medo de falar com o cliente, tem medo de modificar a postura com o cliente, sabe? E são em pequenas coisas, porque eu tenho pessoas que me procuram, algumas pessoas que fizeram até curso comigo, me mandam mensagem, Pamela, será que eu queria tirar algumas dúvidas com você? Vamos fazer uma consultoria e tal, me perguntam. Mas são perguntas muito, muito, muito básicas. As dúvidas que eu tinha lá em 2013. Fisioterapeuta pode ser MEI? Exatamente. Continua até hoje essa pergunta. O pessoal não leva fé não, mas até hoje eu respondo essa pergunta. Sim, são perguntas de lá de 2013 que as pessoas hoje ainda têm. Então eu vejo uma necessidade, uma carência, uma dificuldade muito grande de posicionamento dos profissionais. É se posicionar mesmo, é falar, olha, aqui é um negócio, funciona, tem regras, sabe? Tem que ter sistema, computador. Tem que ter um mínimo, sabe? E tem uma galera que ainda tá no papel. Complicado. Tenha só. Dentro do teu negócio, você passa essa visão para os teus colaboradores? A visão... Visão do empreendedorismo? Você fomenta isso para eles? Passo o tempo todo. E elas confiam já bastante, assim. Eu percebo que elas têm uma confiança muito grande. A gente lá no estúdio, a gente tem oração semanal, né? Não falando de empreendedorismo, falando da espiritualidade. Cada um com uma religião diferente, mas a gente tem o hábito de uma vez por semana a gente unir o time e orar. E aí eu percebo muito que elas confiam a mim, a liderança, e a gente também, a Deus, claro, mas elas sempre... Porque a Pamela sabe, a Pamela vai resolver, a Pamela vai entender, não, porque tá tendo esse problema que a Pamela vai... Elas confiam já na liderança, sabe? E elas entendem o papel delas também, tudo que elas têm que... A forma como elas têm que conduzir e cumprir as coisas. Enfim, é isso. E aí, quem vai dar a notícia triste? Você. Sou eu, né? Sou eu que dou a notícia triste que estamos chegando ao fim, chegando na reta final. Mas não acabou, que ainda tem muita coisa pra acontecer. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Vou manter nessa ordem. Que conselho você daria para fisioterapeutas que querem empreender, mas se sentem perdidos hoje? Estuda. Não só o Pilates. Estuda empreendedorismo, estuda gestão, estuda gestão financeira, de marketing. Tem que entender um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho não, bastante. Mas assim, é uma caixinha de habilidades. A habilidade com pessoas, você tem que saber lidar com as pessoas, tem que saber ouvir as pessoas, o cliente, os profissionais. Você precisa saber de grana, e o Pilates, estudar, se dedicar, gente. Para o negócio dar certo, você tem que estudar. Mas o que você falou foi um aprendizado que eu tive na pós. Não sei se já comentei aqui, mas eu carrego a fala do Ricardo para minha vida toda. Ricardo falou assim, cara, você vai aprender contabilidade não para ser um contador. Você vai aprender contabilidade para não ser enrolado pelo contador. Você vai entender um pouco sobre lei, não para se tornar um advogado, mas você vai entender um pouco de lei para não ser enrolado pelo advogado. Você entender o que você quer ou como você quer. Então, basicamente assim, hoje eu falo para todo mundo assim, cara, de investimento procura o Fred. Eu não falo nada de investimento. Mas não significa não entenda. Eu entendo alguma coisa. Para quê? Para eu não ser enrolado se eu chegar pro Fred e falar assim, Fred, quero fazer investimento. Vai que tem alguma vantagem lá assim, não, faz esse aqui. Eu falei assim, não, peraí, esse não é a melhor opção. Então a gente entender minimamente sobre determinadas funções do negócio é fundamental. E o que você falou não tá errado, não. Assim, a pessoa ela precisa estudar, ela precisa compreender. Precisa. E eu vou adicionar, a pergunta para você, mas vou adicionar também a chinelada pro pessoal, que é de hábito. Adoro uma chinelada. As pessoas precisam entender que
estudo não é só acompanhar no Instagram, né? Estudo não é só ficar vendo stories dos outros. Até porque muito do que a gente vê ali, o que é palco não é bastidor. Então a gente vê muita gente hoje ali colocando um palco que é lindo e maravilhoso e o bastidor tá todo caindo aos pedaços. Hoje o Kotler fala isso no último livro dele, ele cita exatamente essa questão do finge digital, né? As pessoas fingem algo no digital e quando vai pro bastidor não é uma realidade. Assim, vai estudar? Vai na origem, vai na fonte, vai buscar realmente. Volta alguns anos, que antigamente a gente tinha que ir na biblioteca, tinha que pegar o livro e tudo mais. Volta, vai na fonte, vai na origem mesmo, vai buscar estudo. Locais sérios para você adquirir do conhecimento, né? Procurar o melhor, eu gosto. Quando eu vou fazer um curso, eu procuro o melhor. Quem é o melhor nessa área aqui? Quem é o cara bom? É isso. Porque tem que ser desse jeito. É isso, cara. É o que vocês falaram, né? Vocês ficaram falando isso. Fiquei refletindo sobre a parte financeira mesmo. As pessoas não se ligam nisso. Diversas notícias rolando sobre esses assuntos. Você falou do seu pai, lembrei do fato do INSS. Cara, quando eu falo isso, eu não vejo nenhum profissional se preocupando com isso de fato, pô. Com o futuro. As pessoas estão vivendo agora. Ah, não, pô, vamos viver agora. Mas não pensa, pô. Não vê a quantidade de problema que já existe no INSS hoje, por exemplo. Sim. E aí acabam negligenciando muito isso, deixando para trás. E é isso que o Felipe falou. Você não precisa ser um grande gênio para você ter um futuro melhor. Você só precisa ter o mínimo de conhecimento, justamente para você não ser enrolado e para você saber o que fazer com o teu dinheiro. Porque não adianta nada também você empreender, ganhar muito dinheiro e gastar tudo. É verdade. Não investir pensando no teu futuro, investir pensando no teu negócio. Aplica um pouquinho. Exato. Pelo menos 20%, não é isso? Pô, no mínimo, uns 10 pra começar já tá bom, né? 10 só pra fazer uma graça. Exato. Se for igual o Jefinho... Aí tá perdido, coitado. Não, o Jefinho tá melhorando. A Pamela não conhece, você conhece o Jefinho? Não. Um dia eu vou trazer o Jefinho aqui. Eu tô negociando com o Jefinho. Quem é, gente? Jefinho é um personagem que normalmente o Fred entrevista. Eu tô querendo trazer o Jefinho aqui pra gente bater um papo sobre dinheiro e tudo mais, ver essa transformação de Jefinho. Jefinho agora tá ganhando 5 mil reais de salário. É porque... Tá quentinho por mês que ele precisa fazer ali o primeiro boleto. Eu trouxe esse personagem com uma alusão ao Fred do passado e que ainda assim existem muitos fisioterapeutas com esse pensamento. Então... eu faço essa brincadeira pra tentar... Ele faz a brincadeira, mas eu falo sério, cara. Eu já falei com assim, vamos trazer Jefinho. Trazer um conteúdo mais descontraído pra galera tentar entender um pouco melhor. Inclusive, saiu um vídeo hoje, se você ainda não viu, volta lá alguns vídeos que você vai encontrar. E agora é assim, se você que tá nos acompanhando no YouTube ou no Spotify quer ver Jefinho aqui sendo entrevistado por mim... entra lá no Instagram. Deixa o seu comentário. Vamos fazer pressão no Fred pro Fred trazer o Jefinho pro Fisiocast. Etapa final, Pamela. Ping-pong Maria Gabriela. Faça a pergunta, você responde com uma palavra. Fred é bonzinho, ele sempre deixa eu botar uma frase. Pois é, cara. Tipo... essa última aqui essa aqui vai bugar a cabeça, mas tudo bem. Ok, Maria Gabriela. É tão ruim. Essa aqui é Maria Gabriela. Tu leu todas as perguntas? Leu. Tá, então, uma eu fugi. Essa aqui ela não falou, ela falou da outra. Quantas então a outra já foi. foi. Precisar Vamos pra lá. responder a última. Vamos lá. Um livro que te marcou. Não precisa ser necessariamente da área da saúde. Ó. Mulheres Improváveis. É um cristão. Um erro que virou um aprendizado. Eu sempre fui uma pessoa extremamente reativa. Muito. E aí eu estou no caminho de respirar, processo digerir, receber e no dia seguinte responder. Um hábito que você não abre mão. Oração. Um nome que te inspira no empreendedorismo. Camila Vieira. Um conselho que você sempre carrega com você. É melhor ser feliz do que ter razão. Ela estragou o lado colérico dela. Eu tenho trabalhado isso, tá? Não é fácil, não. Eu sei, colérico essa frase com colérico não encaixa muito bem. Mas você não tá entendendo. Pamela por Pamela em uma palavra. 10 dedos. Mas sou muito grata. É isso! Bom Tá demais. vendo? Ela pensou que era rapar.
Essa foi mais tava fácil que a do ensaiado, legado. né? Já Ó, tava tá devendo ensaiado. pra quando você voltar na Casaval, você tá devendo responder pra gente qual é o legado que você deixa pro mercado, tá? Felipe, pelo Já amor de deixa Deus, registrado aí, ó. Que pergunta Você vai ter é toda a essa? Casaval pra pensar, pra Você analisar, acha que eu vou pra ver. pensar lá? Eu só vou estar no toda essa teaser, transformação. no 100. Ela vai vir pra cá, depois da Casaval, falando assim, meu legado é... Ela vai começar o episódio assim, meu legado é... E daí ela Pelo desenvolve. amor de Deus, ó. eu fiquei louca. Falei, o Felipe é maluco. De onde ele tirou isso? Eu fiquei gasgada nisso. Conseguiu, ficou esse tempo todo pensando na resposta. Fiquei no tive. E, Coitado. tá vendo? E a gente passou sem fazer a pergunta, Obrigada. deixamos a deixa pra próxima, pro retorno. Já fica o convite aqui para um retorno. Ah, muito obrigada. Só tenho a agradecer. Já aceitei. Só tenho a agradecer, muito obrigado por você ter aceito o convite. E, pergunta muito importante, caso as pessoas queiram acompanhar a Pamela, Fisiopan e tudo mais, como é que elas podem fazer? Só um recado, se você chegou até aqui e não acompanha a gente ainda aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Não deixe de fazer isso, porque senão você não vai receber todos os vídeos que a gente coloca aqui a cada 15 dias para você receber conteúdo de qualidade como a gente vem fazendo já nesse tempo todo, né? E como Bem as pessoas bacana. podem te achar nas redes sociais? Pamela Fisiopan, que é o meu particular, e do estúdio Fisiopan Pilates. Espero vocês lá. Bom demais. É isso! É Galera, isso. muito obrigado. Obrigada Obrigado, a Fred. vocês. Um Obrigado, abraço, Pamela. galera. E até a próxima. Até o próximo. Valeu. Valeu! Obrigada.